Olá, colegas e professores. Meu nome é Ronner Augusto da Silva. Sou aqui de Buritis, pertenço ao polo de Canelinhas, mas estudo no polo de Buritis. Então, queridos professores, nós vamos falar 3 temáticas aqui. A primeira é a relação dos alunos com saberes nas aulas de educação física. Essa pesquisa ela foi realizada pela revista Educação Física em 2016. Quem participou dessa pesquisa foi Wagner dos Santos, Sayonara Cunha de Paula, Juliana Martins Cassini Matos, Matheus Lima Frossade, Omar Scheider e Amarildo Ferreira Neto. E qual era o objetivo dessa pesquisa, dessa revista? Então, o objetivo principal dessa pesquisa era compreender a relação que os alunos estabelecem com os saberes aprendidos na educação física escolar. E foi feito um estudo ali com os alunos do 6º ao 9º ano para descobrir qual eram os pensamentos deles a respeito da educação física. Então, no dizer da lei, em ler outras maneiras, é que o lido como falta e como ausência pela leitura negativa. Esta, por sua vez, aplica o que os alunos não são os que não fizeram devido às suas carências e limitações. Então, essas intervenções epistemológica e metodológica também nos leva ao conhecimento da estrutura dos alunos em narrar suas percepções por processo de ensino-aprendizagem. O que eles fizeram? Eles fizeram fazer na prática, da apropriação, constituindo formas diferentes de interpretações que se articulam todo o tempo. Com as práticas produtoras de ordenamento, no caso, elas configuram-se em diferentes sentidos produzidos pelos alunos em relação ao ensino e se aprende as questões pouco discutidas no campo científico da educação física, no qual ainda são tímidas as pesquisas que dão visibilidade e aprendizagem dos alunos na relação com os saberes da educação física, como afirma Santos. Então, usaram alguns métodos. A abordagem teórica metodológica desta pesquisa é a narrativa autobiografia, assim como a arte de evocar, narrar e atribuir sentido de experiência. Sua ação permite pela exteriorização do conhecimento sobre si das diversas dimensões dos saberes e fazeres pedagógicos. A construção de um processo de reflexão e interpretação da história da vida e dos percursos de apropriação dos saberes. Narrar pode contribuir para descobrir, se conscientizar e significar. Além disso, a narrativa de experiência de escolarização com a educação física permite ao sujeito compreender em medidas e formas diferentes o processo, e nas suas experiências ao longo da vida, porque os coloca em transações consigo próprio. Então, a educação física ela ajuda todos esses pontos. E aí, tem a pergunta final. Qual foi o resultado e discussão? Então, na análise na narrativa, buscamos sentido, busca de sentidos dos alunos, atribui as suas vivências tidos como significativo nas aulas de educação física. E ao recomendarem ou voltar na memória e compartilharem as práticas produzidas por estes componentes
curricular, os alunos sugerem compreender a especificidade da educação física quanto relaciona-se com outras áreas do conhecimento. Em sua narrativa, expressa as tensões ou estranhamentos provocados nas universo escolar. Quando foi colocado a educação física para ser passada na sala de aula, foi um grande marco, porque os alunos eles entendiam que a educação física era somente o esporte ali na quadra. Ali. Eu não sabia que a educação física também tinha que ir para as salas para mostrar na aula teórica, né? Mas esse é o ponto. Então foi uma pesquisa feita com alunos do 6º ao 9º ano e eles descobriram que a educação física ela tem sim o seu lado teórico, o seu lado que você tem que aprender a conviver ali em sociedade. A segunda temática, nós podemos falar sobre aprender na educação, diálogo com as crianças e professores. Essa pesquisa foi feita também pela revista Educação Física em 2016, por Maciel Basto, Wagner dos Santos e Amarílio Ferreira Neto. E este estudo, eles queriam compreender como as crianças de 6 anos e a professora, né, de educação física avaliam-se a aprender as transições entre a educação infantil para o ensino fundamental. Então eles queriam compreender ali como aquelas crianças, se elas se preparassem, a educação física prepararia ela para o ensino fundamental. E essa pesquisa foi feita com 25 meninos de 6 anos, 8 meninas e 17 meninos. E eles ficaram ali observando do mês de março a dezembro. Conseguiram destacar 36 observações ali, muito importante. Mas não vamos falar todas elas. Aqui, então, esse estudo aqui em 2014, eles contabilizaram, eles utilizando ali como instrumento metodológico, diário de campo, brincadeiras populares e registro imaginético. Aí eles registraram entre fotos e vídeos. E o que eles notaram? Eles fizeram uma análise ali e evidenciou que a diversidade de práticas corporais possibilitou às crianças compreender o especificado da aprender na educação física. Então, destacando quais conteúdos foram desenvolvidos em cada etapa do ensino. Também os aprendizagens que revelaram não só a apropriação corporal do conteúdo, mas também sua compreensão. Então as crianças também aprendem com o movimento. Elas aprendem com o movimento. A criança, desde quando ela nasce, ela já tem movimento. Movimento que usa corporais, né? Movimentos corporais. Então, com certeza, isso ajudou eles. O outro ponto é representações sociais sobre a educação física na educação infantil. Essa aqui foi feito esse estudo por André da Silva Melo, Carolina Sarmento Rodrigues, Wagner dos Santos, Felipe Costa Rodrigues e Sebastião José Voltre. E a revista Educação Física. Essa aqui foi feita em 2002. Este estudo, o objetivo dele é identificar e discutir as representações sociais de professores de um centro municipal de educação física de Vitória, Espírito Santo. E esse estudo foi feito também para mostrar que a educação física é importante sim no currículo escolar, para ensinar. Esse estudo é um estudo bem grande, então se o aluno quiser, ele tem que fazer uma leitura que é muito extenso. Já falar só alguns pontos aqui. Nesse estudo, eles descobriram que a educação física, nós sabemos também, que ela foi encarada apenas como algo auxiliar aos professores.
ou a demanda da escola. Quando precisasse de um professor para tirar as crianças, às vezes, 30 minutos da sala de aula, para que a professora possa descansar ou algo assim, eles usam o educador de educação física para levar a fazer um piquenique, treinar a quadrilha, fazer uma brincadeira no pátio, que é um trabalho que envolve as professoras também, mas passava para o educador de educação física. Então a educação física não era encarado como... A educação física era desvalorizada. E aqui fala que a educação física e a adoção de um modelo esportivizante de intervenção indica divergências com o propósito de diretrizes curriculares municipais. Então, tem muitos municípios que não existe educação física para o infanto juvenil, né? Infanto, para criancinha de 4 aos 6 anos. Então, mas mesmo sendo obrigatório, eles ainda não colocaram. Mas nós sabemos que essa área ajuda muito a criança, como nós vimos no ponto anterior. Desenvolve a criança, faz ela crescer, né, na memória, porque ajuda ela a ter mais motoridade do corpo dela. A educação física é um essencial. E mais importante ainda, que ao longo da história, a intervenção da educação física nas instituições da educação infantil tem se caracterizado por uma perspectiva multiracional. As crianças são consideradas como sujeitos universais e sobre elas incidem-se ações pedagógicas pautadas em princípios gerais de desenvolvimento. Nesse contexto, a educação física tem sido desafiada, sobretudo, no que se refere às questões teóricas, metodológicas, a orientar suas intervenções pedagógicas, baseado na compreensão da criança como sujeito de direitos contextualizados da história socialmente. Então, em relação a representações sociais sobre a educação física que circulam nas instituições de educação infantil, prevalece a concepções que não acompanham os avanços apresentados nos documentos legais. Então, nos documentos está tudo bonitinho, mas a gente vê nas escolas que não está nada assim. Na escola onde meus filhos estudam pequeno, ainda não tem educação física de 4 a 5 anos, 6 anos. Só a partir dos 6 anos que tem educação física. Então, vamos, nós como estudantes da área, né, da educação física, nós temos que estar sempre mencionando, né, a respeito desse assunto. Obrigado, colegas. Desculpa aí pelos barulhos das crianças.